meus amigos, que recentemente, em 2025, nós tivemos um anúncio da China com a possibilidade de captura no espaço de painéis solares para uma eficiência energética mais rápida, mais concentrada, ou seja, não depender, que tem várias camadas, só aqui do planeta, mas também essa conquista espacial, que também está na moda agora, né? Esses outros mundos, né? São corridas espaciais, para a captura mais eficiente da fonte de energia, que inclusive é o tema que a gente está falando, e isso é recente. Então, da ficção, passou por uma possibilidade real. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. O que vocês acham dessa história e o que vocês acham, quais são os novos caminhos que a energia solar ou essa fonte tende agora a se apresentar, como que está chegando esse momento? Será que a gente vai ficar só nessas placas agora, físicas? Como que vocês enxergam esse próximo salto de evolucionário? Quando a gente fala de tecnologia, Capanema, é uma evolução contínua, né? Não dá para falar que chegou no topo, porque sempre tem um próximo passo, sempre tem um próximo nível para avançar, seja em eficiência, seja em redução de custo produtivo. Então, quando a gente fala, né, da energia solar, ela não é diferente, né? Não me surpreende, tá, que tem projetos de colocar, né, usinas solares, né, para aumentar a eficiência, porque daí você não tem interferência de nuvens, né? Você não tem sombreamento, mas ao mesmo tempo também existem projetos que dentro da Terra, na superfície, já são super desafiantes. Por exemplo, tem projetos, né, de fazer uma usina offshore, ou seja, em alto mar, usina solar em alto mar, eólicas offshore também. Então, assim, esses projetos por si só já são super desafiantes, né? E aí imagina colocar no espaço, né? Ou seja, ainda tem bastante terreno para a gente trabalhar, né, em superfície, né? Inegavelmente também no espaço vai ter muito mais, mas falando em tecnologias novas, né, além do local onde você instala, né, a placa, você tem tecnologias, por exemplo, de painéis flexíveis hoje em dia, né? Estão melhorando a eficiência, mas são películas que você poderia colocar num prédio. E o prédio passa a absorver essa energia. A própria estrutura dele ser também uma fonte, né? Isso. Inclusive até de financeira, né? De atrativo financeiro também, de valorização. Exato. E evidentemente que tudo isso depende muito, né, do avanço tecnológico em termos de eficiência, em termos de custo também, né? E aí quando você começa a conjugar essas soluções de captura de energia, geração de energia, junto com armazenamento, aí você começa a mudar um pouco o jogo, né, que a gente está acostumado a jogar. Por quê? Porque quando você fala de fonte renovável, geralmente ela é intermitente. E aí você depende do intervalo que você tem sol, ou do intervalo que você tem vento. Ou de repente, né, de uma maneira assim, que você pode até regular melhor, mas do regime de pluviosidade, de chuvas. Agora, quando você começa a conjugar isso com soluções de armazenamento, aí você pode otimizar, na verdade, né, todos esses sistemas. Porque hoje a gente tem, né, uma necessidade de energia, mas um grande desafio também não é a necessidade total de energia de consumo, mas como ela se distribui ao longo do dia. E aí, como você tem uma matriz que está virando cada vez mais renovável e você tem essa dependência, né, do tempo, do clima, então você precisa ter soluções também que caminhem juntas para ajudar a fazer essa regulagem, na verdade, dessa demanda. Você falou um ponto interessante aí, que seria até um tema que eu iria abordar, que são essas áreas de sombra, né? Quando você sai do espaço e volta para a Terra, você cita aí as questões climáticas à noite, né? Como Sim. funciona à noite? É uma curiosidade também. Se tem bateria suficiente para compor isso? Estações do ano também, períodos muito chuvosos, né? Você falou a capacidade também reflexiva de painéis nos próprios prédios, né? Que tem os telhados das nossas cidades, são áreas assim pouco aproveitadas assim na construção, né? Agora tem um olhar também, buscando a pauta ESG também, de telhados verdes, né? Geração de placas, poderia estar isso mais bem desenvolvido. Mas como lidar com essas áreas, com esses períodos, assim? É o investimento em armazenamento em baterias ou tem outras soluções também? Ou fazendas coligadas, por exemplo,
É noite aqui, mas em outras partes do mundo tem a incidência solar. Está chovendo aqui, mas em outras regiões do Brasil não está chovendo. Você acha que dá para fazer uma economia colaborativa também nesse setor? Olha, contar uns casos engraçados que aconteceram, né? Por exemplo, tem muito gerador, né? A gente chama de gerador daquele cara que constrói a usina, que tenta achar soluções criativas, né, para melhorar a eficácia da própria usina. Uhum. Então já vi cara tentando instalar canhão de ar para afastar as nuvens, por exemplo. É mesmo? Eu não sei se é muito, eu não sei se é eficiente, né, porque você gasta energia, né, para fazer o canhão de ar. Exatamente, você gasta mais energia para o disparo do que a própria captação, digamos assim. Mas, assim, fora o susto também, né? Imagina um tiro de canhão de ar. Mas assim, é super interessante, né, as soluções, né, que o pessoal pensa para poder melhorar a eficácia e eficiência, né, dos sistemas, né. Lógico, a primeira delas é escolher uma área que tenha uma boa inclinação, né, uma boa incidência de sol e que não tenha risco de sombreamento. Se você escolhe uma área, o terreno é bonito, mas do lado você tem uma floresta de eucalipto, por exemplo, né, aí você tem um risco de ter sombreamento, né. Então, essa seleção é o primeiro início, né. Mas também existem, né, outras medidas, né, que podem ser tomadas. O Denilson tinha falado aqui um pouco da inversão de fluxo, né? Isso ocorre por quê? Porque você tem, né, todo um sistema de distribuição e transmissão que ele foi montado para você ter o fluxo, né, das usinas grandes, né, do consumidor. E aí, quando você constrói uma usina solar no meio do caminho e você está injetando energia no meio do caminho, meio que você está fazendo uma pequena inversão de fluxo nesse meio do caminho. Ela deveria receber, mas ela está injetando energia. Então, tem algumas distribuidoras que estão banindo, né, alguns projetos, alegando a inversão de fluxo. Ou permitindo que o projeto solar seja conectado, mas você só pode injetar energia à noite. Aí eu pergunto, poxa... Espera um pouquinho aqui. Por isso que é bom a gente fazer entrevista com especialistas. Mas na minha frágil concepção sobre o tema, nós estamos falando de energia solar, que ainda estão com certa dificuldade em armazenamento. À noite, como é que é isso? Exato, né? E você matou a charada, poxa vida. A única forma de você injetar essa energia que foi captada durante o dia à noite é você colocando uma solução de armazenamento, né? Que aí você inverte, né, o fluxo à noite e ela começa a injetar energia à noite e assim você tem acesso aos créditos. Então, assim, existem soluções criativas, tá, para todo tipo de problema. Elas podem ser mais tecnológicas ou menos tecnológicas, mais ou menos caras, mas as soluções, elas estão surgindo. Você falou de soluções, aí eu queria uma opinião sua. Nós estamos falando sobre tecnologia, sobre criatividade, sobre também velocidade, e agora nós estamos entrando na era das IAs, né, das internets generativas, da computação quântica, com a análise com muito mais eficácia dos dados, né, das soluções, né? E como que vocês enxergam isso, Denilson, Mauro? Queria uma opinião de vocês com esse uso da tecnologia, da inteligência artificial a favor. Porque eu lembro que você citou na sua argumentação a questão climática, mas se hoje em dia a gente consegue fazer com equipamentos de análise mais eficazes, com previsão inclusive de ocorrências climáticas, né? Desastres, áreas de sombra, chuva, a questão do terreno, inclinação, isso hoje em dia tá muito mais fácil, essas análises assim, né? Como que isso tem ajudado e contribuído na evolução, até mesmo dentro da instalação, quanto da distribuição também? Como que você vê essa nova tendência de tecnologia contribuindo também para a eficácia do projeto? Olha, Capanema, eu penso... Primeiro, para dizer que também a gente não é especialista na engenharia da solução, né? E que você perguntou de uma solução também, vamos pensar, uma cidade que tem muita nebulosidade, muita chuva, períodos de sombra, a Safira Solar está aí com usinas em áreas de extrema insolação para poder
gerar energia para essas pessoas que estão em áreas que você não consegue ter uma eficiência de geração. Tem uma compensação. Exatamente. Disso, né? Eu gero lá no norte de Minas, em Montes Claros, e entrego numa região lá no sul que às vezes está nublado, está chovendo, etc., que não tem tanto sol assim. Aí agora pensando em IA, a IA, eu vejo assim, ela está em todos os segmentos. Assim, ela tem um poder ali de você automatizar e gerar soluções na medida que você consegue conjugá-la com a tecnologia que você usa. Então,